de novembro de Ciência e Negócios, o tema Negociações Estratégicas em Compras. Então, nós estamos aqui com o Otávio Nunes, que é da Gomes da Costa, e o Robson Amin, que é professor aqui da Unify e da IES Logística. Eu vou passar, porque aí fica mais fácil até eles falarem um pouco da experiência deles, da formação, e aí a gente começa a interagir no processo sobre o tema, sobre as estratégias. Por favor, Otávio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu atualmente sou gerente de suprimentos e comércio exterior da Gomes da Costa. E minha formação, sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em logística, supply chain e MBA em gestão de projetos. E estou aí há uns 20 anos aí, basicamente em supply chain, planejamento, logística e atualmente compras e Comex. E estou aqui para conversar um pouquinho aí sobre os desafios da carreira, né? Um pouquinho do que a gente tem que fazer no dia a dia. E obrigado por estar aqui, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Robson, muito obrigado. Em primeiro lugar, me sinto muito em casa, porque sou filho da Unify, com vários professores, da qual tive a grata satisfação de ter aula. Então, eu sou bacharel em comércio exterior pela Unify, com pós-graduação em Direito da Maneira, e também mestrado pelo regime, com titulação pela Universidade de Alicante. E também docente pela Unify desde 2014. E atualmente estou como head de importação marítima, num agente de carga, da qual a gente realiza o transporte internacional das mercadorias, independente de onde ela esteja localizada. Perfeito. Acho que, como nós estamos falando na questão de compras, acho que uma questão inicial, quais os desafios dessa negociação? Né? Acho que quando a gente fala em negociação estratégica, principalmente aí no plano de cada um de vocês, quais os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, que vocês poderiam colocar para nós, assim, aquelas variáveis latentes do processo de compras? Vamos começar. Eu acho que no âmbito do transporte marítimo, o grande desafio está basicamente nos fornecedores, inclusive foi objeto da minha dissertação. Basicamente 70% do market share está reunido em 6 empresas. Então, quando a gente trabalha em compras baseado em 6 empresas, a gente tem um poder de negociação muito mais baixo. Poucos armadores, em determinada situação, fazem determinadas rotas. Isso também minimiza o meu poder de negociação da compra do frete. E parte do meu sucesso necessariamente está no volume. Então, se eu tenho um bom volume e eu jogo a mesa do armador para fazer a negociação, isso me dá um poder de barganha para a venda desse meu frete. Então, o fato de no nosso mercado haver poucos players, e esses poucos players são os que determinam como que o mercado vai lidar, seja por espaço, seja por frete, há aquela máxima da oferta e demanda, eles acabam segurando em determinado momento a liberação de container, liberação de espaço. E isso acaba prejudicando ou dificultando um pouco, vamos usar essa linguagem, dificultando um pouco, às vezes, a compra. Então, se eu tenho um poder de barganha maior, isso acaba me ajudando. Se eu sou pequeno, isso acaba dificultando e entrando no que a gente chama no nosso meio de frete FAQ, frete frete de prateleira, fazendo com que eu não tenha esse poder de barganha. Então, o grande desafio o ramo do transporte, seja marítimo ou aéreo, ele está na concentração desses players, desse mercado em poucos players. Lá na Gomes a gente tem uma diversidade grande de compras, né? Mas
basicamente, hoje 70% de tudo que a gente compra é peixe. E até corroborando aí o que o professor disse, o sucesso do negócio está na compra. Então, se a gente compra bem, o negócio vai bem. Se a gente compra mal, hoje a compra ela é o que dá o drive para a empresa. Mas eu vejo que com os fornecedores, você tem uma gama tanto de crédito internacional, como de commodities ou materiais indiretos, você tem uma variação muito grande de comportamento, né? Então, lá na Gomes nós temos mais de 1.000 fornecedores, então, por mais que sejam poucos produtos, mas tem uma diversidade muito grande de fornecedores. E eu vejo que o comprador hoje, que está na cadeia de compras, ele é como se fosse um surfista e ele tem que entender a onda que está acontecendo. Então, nenhum comprador que uma commodity está R$8 o quilo, R$9, ele vai conseguir comprar R$2 se ele não entender os tamanhos que estão acontecendo. A gente viu que nesse cenário de pandemia, pós-pandemia, pós-guerra, os comportamentos dos preços variavam muito e o que dava diferença? O comprador que tinha informação, que sabia o comportamento do mercado, então, além de você entender o tamanho do seu mercado, mas aquele comprador que entende como que aquela categoria que ele está trabalhando está se comportando. Ele sabe o momento melhor de entrar, o momento melhor de ele entrar comprado, de ele sair dele se posicionar. Eu vejo que o comprador ele tem que ser um profissional que ele tem que ter uma visão de como está o comportamento da categoria dele, como está se comportando lá fora e aqui, e para onde que isso vai. Então, eu acho que o comprador que tem informação, que está na cadeira e está baseado em informação, ele chega numa posição vantajosa. E qual foi o grande desafio, né, voltando à pergunta, qual é a informação de amanhã? O cenário do momento. Então, o grande desafio é você estar atualizado nesse ponto que está acontecendo. Hoje a gente está no cenário, amanhã muda o governo da Argentina, como aconteceu, dependendo da commodity que você está trabalhando, muda totalmente o cenário. Então, o comprador ele tem que estar constantemente acompanhando como está o produto. Acho que esse é o grande desafio hoje, porque a velocidade da mudança é tão grande que se você não tiver muito atento ao que está acontecendo, a verdade de ontem já não vale para hoje. E aí, acho que até atrelado e alinhado ao que vocês falaram, algo que é muito comum falar em compras, que é a gestão de relacionamento. Como que funciona isso para vocês? É algo mais técnico ou a proximidade, aquela facilidade de estar lidando, o intangível, né? Tem muito isso em compras. Apesar de a gente falar de grandes empresas, a gente sabe que, apesar do CNPJ, muitas vezes o que faz a diferença é a pessoa física, né? Que é o face-to-face. Isso na negociação. Vocês fazem diferença nessa gestão do relacionamento ou não? É frio, é puramente técnico? Não, eu vou começar. Eu acho que a posição de comprador, no passado, o bom comprador, e eu já fui desse, você tinha uma cartucheira de cartão de visita, assim, então às vezes assim, aquele cara que conhecia aquele mercado, então ele que tinha os contatos, os telefones. Hoje, o nosso time de compras lá tem média de 24, 25 anos de idade. Então, eles não têm muita história, assim, 20 anos, mas eles têm muito mais informação, muito mais atualizada do que um comprador tinha 10, 15 anos atrás. Então, hoje você tem muita ferramenta, muita tecnologia na área de compras, mas o relacionamento continua contando bastante. A gente teve agora essa crise recente, quando teve o Covid, então, alguns insumos realmente faltavam. E muitas vezes, aquele fornecedor que você tinha um bom relacionamento, tinha um histórico de longo prazo, era aquele que te salvava no momento. Então, o drive ali a questão não era preço, a questão era você ter o produto. E muitas fábricas pararam no mundo inteiro por diversos... faltou caixa de papelão, por exemplo, no mundo faltava. Vocês estão importando papelão, sendo que o Brasil é um grande produtor de celulose. Então, nessa hora, o seu relacionamento, e aí, não só o relacionamento individual, mas como que a sua empresa se comporta em relação ao fornecedor. Então, se você tem um relacionamento muito predatório, que porta ao meu lado só, um dia você vai precisar dele. Então, muitas vezes a área de compras é mediadora nisso. Eu acho que, por mais tecnologia que tenha, e aí avançou muito, mas a função do comprador, que conhece o mercado, continua importante. Eu vejo assim. Concordo, eu acho que no comércio exterior esse approach, esse relacionamento, ele é muito forte.
Eu acho que nós trabalhamos hoje de duas linhas. A ES, por exemplo, nós participamos de um consórcio de compras de fretes internacionais de cargas vindo da Ásia, onde basicamente unimos não as 5 maiores, mas as 5 empresas de grande volume. A gente coloca na mesa do armador os nossos 5 volumes. Então, ao invés de a gente negociar com 1.000 TEUs, a gente vai negociar com 15 mil TEUs, com 20 mil TEUs. Isso nos dá um poder de barganha muito grande. E aí entra a parte mais técnica. Essa parte mais técnica, que é bastante importante, que não envolve tanto relacionamento interpessoal nesse segmento. Quando chega no momento de negociar uma tarifa especial, que a gente chama de NAC, Name Account, aí entra esse volume mais interpessoal. E daí sim é onde vai bater na mesa do CEO, do armador, do chairman, do armador, que aí sim ele vai te receber, ele vai chegar nele, aquele teu volume não é de 1.000 TEUs, e sim de 10 mil TEUs semanal, mensal ou anual. Então, essas duas situações no comércio exterior, ela é muito latente. Tanto a questão técnica, de tu entender o que tu está fazendo, o que tu está comprando, quanto a questão pessoal. E a questão pessoal, acho que ela está mais atrelada, principalmente com o transportador, agente de carga, com o cliente e relacionamento de confiança. Esse exemplo que tu deste em relação à pandemia, que fortaleceu muitas relações e que hoje isso é muito colocado nas negociações estratégicas, quando o fulano dá-se o exemplo, o fulano lá na pandemia não me abandonou, então ele tem prioridade. É nessa linha, quando está numa escassez de espaço, o fulano tem prioridade. Aquele cara que contava 5, 10, 15 agente de carga e sempre escolheu ou valorizou o preço, nos dias atuais ele tem pago por isso. Então daí entra a parte de relacionamento e de fortalecimento dessa parceria, que ao meu ver, algo que tem que ser muito salutar. Nas aulas, quando falamos sobre isso, de utilizar, inclusive, e aplicamos bastante, que é o network, que a sala de aula ela tem que servir como network. Quando nós chegamos nesse momento, sempre estudo os alunos que hoje são alunos, mas daqui a pouco estão na compra também, de que façam fortes parceiros 3, 4, 2, 3, 4 no máximo. Trabalham com 10, 15 na questão do frete. Porque tu consegue estreitar um laço muito forte com essas empresas e mediante isso, tu consegue, inclusive, negociar e tu tem mais barganha para negociar isso. Então, eu vejo que os dois lados, eles andam muito próximos, que é a questão interpessoal, que realmente faz aquela questão da cartela de cartões, e particularmente quando nós vamos deixar algum frete com transportadora, por exemplo, ou no co-loader, nós particularmente damos mais prioridade para quem eu tenho o telefone do diretor, que eu conheço o diretor, que eu saio para almoçar com o diretor, porque se eu tiver algum problema, eu sei que tenho um bom contato. Então, nesse sentido, o interpessoal, ele também, além do técnico, mas aí eu vejo que eles correm paralelo. E aí, aproveitar até o gancho do Otávio ali, que estava falando na questão de tecnologia e inovação, sabe que dentro da universidade a gente só fala em ChatGPT agora. Então, essa questão da inteligência artificial, essa questão da tecnologia e inovação, está chegando também na área de compras, isso começa a ser um diferencial competitivo, ou seja, que tem, obviamente que quando a gente fala em informação, isso gera, obviamente, uma vantagem competitiva. Mas voltada à questão da tecnologia e inovação, algo mais disruptivo, realmente que traga um diferencial, as empresas de vocês têm pensado nesse sentido? Na Gomes, nós já estamos numa jornada digital aí há cerca de uns quase 5 anos. Então, a gente vem numa batalha assim, de automação de processos. Hoje,
Nós temos, até bem que os compradores estão aqui, eles já pegam muito no pé deles, que foi uma mudança cultural muito grande para quando a gente entrar no digital e automação de processos. Hoje, a Gomes, nós temos as compras diretas e indiretas, né? Então as compras indiretas hoje, 100% das compras elas são via plataforma eletrônica. Então hoje o relacionamento com o fornecedor ele é 100% via portal, então você tem uma transparência, uma isonomia de propostas, você tem todo um compliance de comparativo, todo o histórico de todas as negociações estão no portal para ser auditadas, então você tem uma governança melhor. Mas foi um processo difícil, assim, porque não é só você comprar uma ferramenta, ele não é plug and play, você tem toda uma mudança cultural, toda uma cadeia de fornecedores, toda uma cultura da empresa para trabalhar. Nós avançamos bastante, hoje nós temos, por exemplo, compras de materiais indiretos, itens que são recorrentes, itens de almoxarifado, a gente, cerca de 60% dos pedidos, eles não passam pelo comprador, eles são gerados automaticamente. Então, tem uma necessidade, o pedido é gerado, vai para o fornecedor, ele confirma, então você tem um ganho de produtividade, a gente espera chegar maior, só que você já tem tecnologias na área, que é entrando no 4.0, como falam, né? Onde você já tem compradores virtuais. Então, só que é uma jornada. Então, hoje já existem ferramentas em compras onde a própria ferramenta, ela pega a necessidade, ela manda as propostas para o mercado, ela recebe, faz o comparativo e faz a decisão de escolha. Hoje, a decisão de escolha está com o comprador. Você tem uma interação humana, você tem basicamente o que a gente tem hoje é automação de processos transacionais, então aquilo que é operacional, a gente consegue automatizar praticamente tudo, com RPA, com ferramenta. Então, hoje a Gomes tem ferramenta para automatizar todos os seus processos. A gente está numa jornada, a gente já vem nessa jornada há um tempo. O próximo passo seria, só que você tem a figura humana ali da decisão. Já existem ferramentas para essa decisão humana já ser automática também. Então, e isso é algo fascinante e assustador. Mas tudo aquilo que é operacional, transacional, hoje já é possível automatizar. Então, isso é fantástico. Agora, tudo aquilo que envolve estratégia, que envolve a figura humana, você vai continuar precisando. Então, você vai ter que ter compradores cada vez mais estratégicos que trabalhem com a tecnologia. E o que eu acho legal da história toda é que essa tecnologia, há 10 anos, eram tecnologias que chegavam basicamente nas grandes empresas, então só as grandes multinacionais tinham acesso, só que essa ferramenta está cada vez mais acessível para empresas menores, para médias empresas, e tem muita gente entrando na tecnologia. Então, isso fomenta que ela continue avançando, porque ela está cada vez mais viável economicamente no processo, e a gente tem a oportunidade assim, de realmente transformar. Compras é uma das áreas que mais tem tecnologia hoje, assim, das áreas que eu trabalhei, com logística, com MEX, planejamento, para automatizar processo. Então, como é uma área muito operacional e tem um histórico operacional, basicamente tudo você consegue automatizar. Então, isso é fascinante. Eu acho que no futuro a gente vai chegar no ponto onde, basicamente, você vai ter poucos compradores cada vez mais estratégicos, mas aquilo que é operacional, as máquinas passam para nós. Eu acho que é uma tendência muito forte. Na AES nós temos ferramentas dos dois lados, tanto de compra. A compra, por exemplo, nós temos contratos, então muitas das vezes não faz muito sentido na busca, mas nós temos uma ferramenta que ela fica, é um robôzinho que fica buscando. Eu coloco, por exemplo, frete base está $2.000, mas eu fiz uma pré-venda de 1.700, então eu coloco que a minha pré-venda é 1.700 e o robôzinho fica trabalhando no site de venda dos armadores, e à medida que ele chegar, ele encontrar, ele já faz essa compra e já dispara o booking, a solicitação de booking para o armador, e já dispara essa informação para nós também. Então, a gente costuma trabalhar com isso em alguns casos, principalmente quando a gente quer entrar numa conta muito estratégica. Então, a gente faz uma pré-venda audaciosa, de que muitas vezes a gente não tem esse contrato, mas que a gente vai conseguir.
e a gente tem um robozinho que fica trabalhando para nós na busca desse frete. Por outro lado, do ponto de vista operacional, hoje as margens de ganho, de lucro dos processos pós-pandemia têm caído bastante. Foi-se o auge de pandemia de ter lucros maiores, não vou dizer exorbitantes, mas maiores do que hoje. E hoje a profit dos processos são bem menores. Então, o que hoje tem se buscado é automatizar e melhorar essa performance entre a parte operacional, que também tem um custo financeiro muito grande. Então, hoje estamos num processo de teste, tudo que é fazer o tracking, o rastreamento das cargas, não ter mais a gente tem hoje na empresa inteira, são 8 pessoas que só fazem isso. Então, hoje a ideia, nós estamos em fase de teste para que o robô faça isso, e tem funcionado muito bem. Então, não é no sentido de que a ideia da empresa é demitir pessoas, não é por essa linha, mas sim melhorar, porque em determinado momento, dado o volume, eu não consigo fazer esse controle, esse rastreamento todos os dias. E o robô, ele vai trabalhar para mim todos os dias, 3 vezes naquele mesmo processo. Então, isso tende a ser, inclusive, um aumento de produtividade e uma melhoria no meu atendimento, dado as informações que a gente vai estar passando para o importador. Por outro lado, nós também daí entramos como fornecedor para algumas empresas que trabalham semelhantes a Gomes da Costa, no que tange a busca do que vocês estão ofertando. A gente tem algumas empresas, o SAP, por exemplo, que a gente preenche, uma espécie, não é um leilão, mas sim tem origem, destino, quantidade de montanhas, e a gente coloca a nossa oferta. E estamos também configurando um robozinho para que ele leia essas informações, para que ele também preencha, busque o nosso contrato, qual é a nossa melhor oferta válida para aquela opção, e ele mesmo já lança. E o que já está quase pronto, só que o robozinho ele não tem a estratégia de o quê? Ele lança assim que abre, só que daí todo mundo já sabe qual é o meu frete, e eu quero lançar 30 segundos antes de terminar, 1 minuto antes de terminar, para que eu possa ter uma estratégia. E a gente não conseguiu ainda achar esse gatilho. E aí é que entra a estratégia do ser humano, que ele precisa estar lá. Então, nós temos algumas pessoas estratégicas que cuidam disso, de entender qual o melhor momento de eu lançar essa informação. A gente brinca que aquele robô que cuida dali não é muito estratégico, mas são ferramentas que a gente tem testado. Isso aprimora muito do ponto de vista de produtividade. Eu não preciso ter várias pessoas fazendo isso. E daí, como o meu lucro tem sido menor e eu tenho menos pessoas, o meu custo por processo, ou ele fica muito alto, se tem muitas pessoas, ou ele consegue ser uma margem mais operacionalizada e mais rentável. Esse é o grande desafio no uso da tecnologia, minimizar a quantidade de pessoas que a gente tem trabalhando. E volto a dizer, não é que a empresa ela não gosta de ter pessoas, não quer ter pessoas, mas não vai ter menos. Não estamos, não é uma instituição de caridade, e a gente precisa obter o maior lucro possível nesse sentido. Lógico, não deixamos o coração na geladeira e vamos trabalhar, vamos criar estratégias, não é nesse sentido. Mas a tecnologia vem para nos ajudar e melhor atender os nossos clientes em vários pontos. Uma coisa assim, acho que aí falamos agora da tecnologia, da inovação, essa questão, e vocês dois já falaram até a questão da adaptação à mudança de mercado. Em compras tem 2 variáveis que sempre também são tocadas, que acho que é importante a gente falar um pouco, até para verificar como que vocês avaliam sobre isso. Uma é a questão da ética nas negociações, e outra que estamos muito em voga, que é a questão da sustentabilidade, a questão das compras. Então, ética e sustentabilidade, como que vocês veem aí esses 2 pilares no dia a dia de vocês? Porque aí a gente está no lado humano, como tecnologia e inovação, mas
ética e sustentabilidade é fator humano. Né? O que eu vejo é que quanto mais você automatiza processo, quanto mais você usa tecnologia, você consegue caminhar muito mais próximo dos princípios de SG, de sustentabilidade, de governabilidade dos processos, porque você consegue incluir nos seus processos todas as suas políticas de sustentabilidade, de ética, de compliance, de governança que você tem na empresa. Hoje, por exemplo, o Brasil ele tem uma legislação bem forte em relação à lista de trabalho escravo. Então, o Brasil ele tem referência no mundo. Se uma empresa pisa na bola alguma coisa, todo mundo fica sabendo muito rápido. E então, tem ferramentas onde você identifica isso automaticamente. Então, você pode conectar com o seu gestor de compras. A gente está testando, inclusive, um fornecedor. Nós já temos fornecedores que fazem isso para nós, mas o fornecedor que ele te manda automaticamente. Se a sua empresa deu qualquer notícia de trabalho escravo, que o fornecedor seu subcontratou alguém, então é quase inevitável. Só que o ser humano controlar isso é muito difícil. Porque imagina que você está contratando uma empresa que está subcontratando outra empresa. Então, hoje, a ferramenta, na verdade, é a melhor maneira de você conseguir amarrar dessa forma. Então, você colocar todas as suas políticas nos sistemas e eles se conversarem é a maior tendência. Hoje tem sistemas separados que já fazem isso. E a tendência é que eles se conectem. Então, quando uma empresa faz alguma coisa, é dificilmente que ele venda para alguém no Brasil. Algumas empresas que são certificadoras hoje, que fazem avaliação de risco, dão certificado de sustentabilidade, elas são empresas que elas não trabalham só para Goiás, mas trabalham... Inclusive, essas empresas é um nicho muito grande, porque não tem muita gente fazendo isso no mercado, e quem faz, cada vez mais está sendo procurado. Vai ser muito difícil uma empresa fazer negócio, pelo menos as médias deles, sem ter um selo de tanto sustentabilidade, meio ambiente, e isso é algo que está sendo cada vez mais forte. Nesse ponto, a tecnologia ajuda muito. É quase impossível, nós temos mais de 1.000 fornecedores ativos, um comprador conseguir olhar tudo, e a ferramenta faz isso para a gente. E isso nos ajuda porque aqueles fornecedores que não estão jogando o jogo limpo, né, que não estão se enquadrando, eles não descem para o play. Então, eles nem entram na negociação. Hoje nós temos um processo de pré-certificação de fornecedores, ainda não é para toda a nossa cadeia de suprimentos, né? Mas aonde, se ele não tiver enquadrado com alguns critérios, ele nem participa da negociação mais. Então, hoje, uma das coisas que a Gomes tem falado, eu sei que a maioria das empresas tem falado, o risco de uma imagem ruim, o preço de uma imagem ruim é muito caro. Então, alguns fornecedores, a gente acabou, eu não vou falar o nome aqui, a gente acabou de desclassificar uma grande empresa, que talvez seja a maior empresa de patrocinadores do Brasil, porque ela não quis assinar um termo de sustentabilidade conosco. E a gente tirou do pipeline, e em 2024 ele não vai entrar nos vídeos, a gente não vai trabalhar com eles não vão nem entrar na negociação da proposta conosco. Então, você tem que ter uma cultura muito forte, uns valores muito bem colocados na empresa, porque não adianta você colocar o valor na placa se no dia a dia você não faz. E aí eu acho que a tecnologia não vou dizer que é a melhor maneira, é a única maneira de você garantir isso de uma forma sustentável. É impossível você gerenciar uma informação sem ter tecnologia. Então, eu acho que anda junto. Ética, sustentabilidade, anda junto com tecnologia. Perfeito. Acho que voltado para o comércio exterior, relacionado à ética, o que eu vejo as empresas solicitando muito se for certificado o certificado que é emitido pela Receita Federal, no que tange de que tudo que é relacionado às questões envolvendo o comércio exterior, essa empresa atende de maneira adequada. Mês passado eu estive numa montadora em Minas Gerais e boa parte da nossa conversa foi voltado e demonstrado a eles de que maneira a gente faz esses controles. Então, eles não estavam tão preocupados, isso depois a gente voltou a falar de frete, sim, mas boa parte da nossa conversa estava mais voltada de que maneira que a gente faz esses controles
segue a legislação, que muitas das vezes é preocupado com o preço, porque eles sabem com o volume que eles têm, eles conseguem barganhar. Mas e sim, como as empresas hoje em dia estão bastante preocupadas com essa questão. Nós tivemos, no início do ano, uma ferramenta que media, inclusive, quanto que os navios emitiam de poluentes nas cargas que a gente transportava. Nós fizemos um levantamento com os clientes e foi surpresa nossa de que quase ninguém, se não estou enganado, um concurso só, disse que estaria preocupado e compraria esse certificado nosso, de que a gente só usaria navios que estavam de acordo com a IN, que poluíam menos, com navios com menos de 15 anos. E, claro, daí para essas cargas, em algumas rotas, a gente tem navios com mais de 15 anos, então a gente tem que fazer uma compensação depois. Mas das empresas que a gente consultou, que foi surpresa nossa, porque era algo para a gente vender isso também, mas uma parte não estava preocupada com isso, que por isso sustentabilidade. Então, gerou uma surpresa e a gente acabou não aderindo, porque era uma ferramenta, um valor que a gente pagaria e, logicamente, depois repassaria. Mas gerou uma surpresa que a gente tomou uma adesão nesse sentido. Então, do ponto de vista de sustentabilidade barra navio, eu acho que o transporte marítimo ele tem feito um movimento com uma convenção internacional chamada IMO, que era em 2020, depois virou em 2023, no sentido de reduzir a emissão do dióxido de enxofre. Então, nesse sentido, eu acho que o próprio campo do transporte internacional tem realizado um movimento nesse sentido. Mas as empresas em si, a gente tem poucas solicitações nesse sentido de sustentável, de ética, sim. A gente tem recebido bastante pedidos, ou como que a gente lida com isso, demonstrando certificação de ISO e OEA. Legal. Uma coisa que eu penso agora, dentro de tudo que a gente falou, e é uma coisa que me interessa particularmente, porque assim, eu trabalho bastante como docente aqui dos programas, é a questão de mitigar risco na cadeia de suprimentos globalizados. Se vocês trabalham em técnica de cenários prospectivos, se vocês têm aquela visão da empresa 2030, 40, 50, esses obstáculos e riscos são, de certa forma, mapeados, e como que vocês vivenciaram esses cenários frente a grandes eventos que a gente não imaginava. Vou citar alguns: Covid, guerra da Ucrânia e a cereja do bolo agora Israel e Palestina. Como que se trabalha com coisas, algumas que a gente até pode imaginar, sem ter bola de cristal, que possa acontecer, mas outras fora totalmente do radar. Como que é a mudança, a reação a esses eventos? Eu acho que se alguém falar que esperava o Covid, está mentindo. Não tem como você prever, mas quando a gente começou ali em 2017 para 2018, a gente começou a fazer um trabalho onde a gente começou a analisar o risco da nossa cadeia de fornecimento. Então, dá um exemplo da Gomes, né? Nós tínhamos cerca de 70% do nosso volume de materiais diretos tinha um fornecedor não homologado. Uma empresa de alimentos, você precisa de uma homologação para você vender, não posso fazer um bid e contratar. Antes dele ofertar o preço, ele tem que fazer todo o processo de validação prévia. E aí a gente começou a ver aquilo como risco. A gente apresentava, mas sempre foi assim, mas a gente começou a desenvolver fornecedores, e em alguns casos a gente homologava fornecedores mais caros, mas para que não? Vamos homologar e começamos a fazer trabalho. Em paralelo, a gente começou a trabalhar com os compradores, aí é só uma pitada para que os compradores saíssem da cadeira mais. Eles fossem mais para o mercado, a gente começou a comprar laptop para os compradores. Eles iam todos desktops. Não, vamos comprar laptop para todo mundo, porque eu não quero ver eles aqui, eu não quero olhar para a cara de vocês, para eles desenvolverem mercado. Essa era a ideia, né? Não é que eles não saem da cadeira, mas eles têm laptop. E aí quando veio o Covid,
parecia que a gente tinha se preparado para o Covid, porque quando realmente tinha fornecedores que não tinham como fornecer. Então, você dividir a sua cadeia de fornecimento, você esperar por algo é um ponto. Mas é óbvio que algumas categorias, por mais que você tivesse vários fornecedores, às vezes aquele país tem um problema. Quando você tem guerra, a gente sofreu muito agora, quando estourou a guerra na Ucrânia, a Europa ela consome muito óleo de girassol. A Ucrânia é o maior produtor de óleo de girassol da Europa. Então ela parou de fornecer, eles começaram, o óleo explodiu no Brasil. Então no mercado o óleo foi de 3 para 8, 9 reais. Então não tem como você se preparar. O que você tem que tentar é surfar na onda. Teve casos onde a diversificação de fornecimento foi uma estratégia que ajudou muito a gente nesses cenários. Outras coisas, quando a água bate no pescoço, você começa a aprender a nadar. Então, alguns paradigmas que nós tínhamos de desenvolvimento, algumas coisas, eu só vou trabalhar com fornecedor, eu quero um produto premium. A gente teve que se reinventar. Então, uma área de desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de produto começou a se acelerar. Então, algumas coisas que agora tinham uma certa restrição. Não, eu só vou trabalhar com qualidade. Então, imagina a pessoa que desenvolve um produto de alimento, é igual na tua casa, ele quer um tempero tal. Aí você, não, por que você não muda para o tempero X, para o tempero Y? Antes ele não topava, não, agora você não tem mais aquele tempero. Ou você faz ou não vai ter. Então, a empresa inteira começou a se mover e a velocidade começou a aumentar. Eu acho que a gente teve uma boa estratégia antes, a gente acabou tendo uma... Quando estourou a pandemia, cerca de 95% dos insumos nós tínhamos opção de fornecimento. Isso ajudou a diminuir o impacto. E aí entrou muita parte de engenharia e engenharia de produto, onde a área de compras, ela hoje basicamente trabalha em projetos. Então, o time de diretos, basicamente, eles não são negociadores. O foco deles nem é preço, o foco é desenvolvimento. Então, desenvolvimento de downsizing, produtos mais baratos, opção de fornecimento, contratipos. E não era muito a cultura da empresa antes, e a empresa teve que aprender. Hoje, os grandes objetivos deles estão em desenvolvimento. E mesmo o time de indiretos, basicamente, o comprador passou a ser muito menos um negociador e mais um cara de projeto. Porque ele tem que buscar alternativa. Eu acho que é difícil você fazer uma análise de risco, o que vai acontecer no futuro. A única certeza é que vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, que todo ano tem uma novidade, mas você diluir a sua base de fornecimento, você ter alternativas e você criar uma cultura de resposta rápida, recebimento de solução, acho que esse é o caminho. Não tem outro. O que vai acontecer a gente não sabe, mas vai acontecer alguma coisa. Essa é a minha certeza. Eu acho que o transporte marítimo ele sofre muito com isso, né? E até que é interessante, foi objeto do estudo da minha dissertação, que é bem legal de trazer essa teoria que se tem no BMPG, poder aplicar no dia a dia, que foi o meu estudo Risco e Incerteza no Transporte Internacional Marítimo de Contêineres, entendendo o que é o risco, que eu consigo mensurar, consigo identificar, e o que é uma incerteza, que eu, de fato, uma Covid, por exemplo, eu não faço a mínima ideia de qual será a minha consequência, principalmente quando inicia-se. Então, a gente acaba aplicando isso no nosso dia a dia, tentando identificar risco e tentando identificar o que não há incerteza. Quando a gente consegue identificar o risco, a gente sabe dele, por exemplo, a gente estava buscando isso na semana passada, tentando criar contratos, sugerir contratos para os armadores, criando valores baseados nas informações que nós temos de quanto que deve entrar de navios, serem lançados navios novos para 2024 e de qual será a demanda do crescimento do comércio internacional. Então, a gente chegou no que vai haver uma oferta maior, em torno de 4% de espaço em navios. Então, quando a gente vai ofertar para os armadores, que hoje está numa média de $2.800, contrato base, a gente acaba oferecendo metade e oferecendo para eles também uma garantia de que a gente vai embarcar 100 TEUs por semana naquela rota. Então, a gente tenta identificar uma
possibilidade de um risco que o armador vai ter, que é uma oferta maior, mas também coloca o valor do frete lá embaixo em termos de contrato. Agora, quanto à incerteza em relação ao comércio, isso também a gente colocou, o que o comércio internacional pode lidar com essa demanda, esse valor que pode reduzir, pode ajudar o pessoal, os importadores, a ter um custo mais baixo. Daí, ao invés de ele trazer um container traz 2, e daí nós levantamos dados de pandemia, onde o frete chegou na casa dos 10, 12 mil dólares, e também não se reduziu drasticamente as compras, e sim, esses valores a mais serão repassados para o consumidor final. Então, essa incerteza que a gente não consegue mensurar nesse momento iniciar, se vai haver um outro causa que possa interferir negativamente ou positivamente nos fretes. Então, o que a gente tem de riscos, a gente pode mensurar medindo o mercado. No entanto, a incerteza, a própria teoria da incerteza, ela acaba não nos permitindo fazer uma projeção a longo prazo. Vou fazer uma última pergunta e depois vou abrir também para os demais possam participar aqui do nosso bate-papo. Mas eu queria finalizar assim, no sentido mais amplo. Que conselhos vocês dariam para quem quer trabalhar na área de compras? Temos aqui vários, né? Então já fica aí o spoiler para todos. Conselhos, conhecimentos e habilidades. Assim, o que é bom se o cara trabalha com compras, negociação, conselho, conhecimentos e habilidades. Aí, fácil, né? Fácil. Eu acho, acabamos usando muito, são dados estatísticos, com o uso do Power BI, por exemplo, onde a gente tem uma ferramenta que eu acho que é sensacional. Quem não conhece, busca conhecer, porque a gente consegue mensurar e encontrar informações de passado, de movimentação, por exemplo. Qual foi o trade que mais movimentou, qual foi o tipo de container, tipo de commodity, qual foi os 5 maiores, os 10 maiores importadores naquela rota, para que eu possa ou mitigar algum problema, ou para que possa me ajudar a negociar com os armadores a compra, por exemplo, o peak season e low season. Nesse período, é interessante que eu negocie com o armador com antecedência, um frete menor, porque historicamente no mês de dezembro a fevereiro eu tenho uma alta demanda. Talvez negociar antecipadamente, mas tudo isso vai ser baseado em dados. Então, quanto mais dados você tiver sobre o seu mercado, sobre o que você está comprando, maior vai ser a tua probabilidade de acerto naquilo que você está comprando. E a ferramenta do Power BI, particularmente, me ajuda muito a decidir, a tomar decisões, porque não são fontes baseadas no achismo, e sim em história. O que a empresa já vivenciou, o que nós vivenciamos, e além de ferramentas que o próprio mercado disponibiliza, por exemplo, o Autoconex, que a gente utiliza bastante, a gente faz esse contraponto entre o que o mercado está dizendo e o que a empresa está dizendo. Se isso faz sentido ou se a gente está na contramão de algum cenário. Então, essas informações servem um sentido muito grande para a compra. Informação. Eu acho que esse é o X da questão. Eu concordo, eu acho que o perfil do comprador mudou, né? Hoje o comprador, acho que alguns pontos, né? Ele tem que gostar de tecnologia. Assim, é uma área que aquele comprador que era muito relacionamento, que era com a praça, falava com todo mundo, se você pegar a tendência, são cada vez compradores mais analíticos, que gostam de projetos, gostam de tecnologia. Então, o perfil, então, nós temos compradores extremamente tímidos, mas são excelentes negociadores. Por quê? Porque a informação
quem tem informação se sobrepõe a quem tem, muitas vezes, até relacionamento, até uma habilidade, um soft skill interpessoal. Então, acho que é uma área onde você tem cada vez mais dados, é um profissional cada vez mais analítico, que trabalha cada vez mais fielmente, porque você tem muita informação. Eu acho que tem que ser um profissional que goste de desenvolver contigo. Porque, como a gente até vinha conversando, a tecnologia é tão rápida que o que você implementou agora já está ultrapassado. Então, se você tem um perfil, não, eu sempre fiz assim e tá bom, eu acho que você já tá para trás. Porque a velocidade com que vem tecnologia nessa área é impressionante. Eu participo de congresso, todo ano a gente vai para congresso de compras e todo ano apresenta uma coisa nova. Então, para mim, o perfil tem que ser um curioso, alguém que goste de estar sempre se aprimorando. Eu acho que hoje é uma área que abraça todos os perfis. Então, nós temos engenheiros, temos administradores, temos várias pessoas, mas tem que gostar de inovação, tem que gostar de tecnologia, tem que gostar de melhoria. Eu acho que só aquela parte, aquela negociação de balcão, aquilo está perdendo cada vez menos consideração ao todo, e a parte analítica de tecnologia cada vez é mais importante. Então, tem que gostar disso. Eu acho que isso, para entrar na área, tem que esse perfil. Hoje nós temos carreiras novas em compras, existem PMOs de compras, hoje existe uma área de inteligência em compras, tem muito BI, tem muita informação, que eram funções que nem existiam há poucos anos atrás. Então, assim, tem que gostar disso. Acho que é fundamental. Você trouxe a tua equipe aqui, né? Alguns que vieram, né? Da tua equipe trouxe o time, né? Esses são os 3 que trabalham diretamente contigo. 4. Verdade. Obrigado também pela presença, prestigiando aí o nosso evento. Professor Rosseto. Eu vou fazer 2 perguntas, um fantástico, outro para o Robson, mas eu queria aproveitar o gancho do Robson, que falou risco. Como é que está no setor portuário a questão dos ataques cibernéticos? Tanto nos que tem ideia, quanto nos terminais, como em alto mar. Como que vocês lidam isso? Já está sendo considerado? Porque é uma linha de pesquisa bastante grande, na capacidade de anos, nos estudos da cyber security, né? Principalmente fortes. Tem alguns estudos já começando. Então, professor, a gente teve, acho que coisa de 1 ano e meio, 2, a gente teve um ataque nesse tipo com um armador no mundo inteiro, ou seja, paralisou as operações de um armador, SMSGN, no mundo inteiro. Tinha-se o tamanho do prejuízo nessa empresa, o quanto isso pode causar prejuízo. Mas de Portos não tenho ouvido falar nesse tipo de risco. Falar um pouco. Não um ataque, tinha algumas tentativas lá. Acho que o Marco pode falar aqui, que era dele, mas ele bem recente um simulado. Eu acho mais para falar de. Porque diz que as áreas de TI estão se armando muito, né? Sim. Os terminais e tudo. Nós estamos fazendo um investimento massivo em cima de cybersecurity, né? Então a gente tem hoje lá um profissional específico para cuidar da segurança da informação. E nós participamos também de alguns eventos nacionais aí, com o objetivo de criar cenários, justamente para poder se antecipar aos possíveis brechas, as possíveis lacunas que não estão sendo observadas, não estão recebendo as devidas tratativas ali. Então, teve um evento agora que foi com as Forças Armadas, aí, a gente fez uma espécie de hackathon bem interessante aí, e trouxemos aí bastante informação para dentro da empresa aí. Muitos desdobramentos possíveis assim, para serem desenvolvidos, né? Então, é algo que já não é mais novo, né? É algo que acho que todo mundo tem que correr atrás já, porque não há mais tempo a perder com esse assunto.
principalmente dado ao possível prejuízo que isso pode causar à empresa. Tanto que estou dizendo que já é investimento, né? Tu já é nosso aluno agora, né? Sim. Luiz, podia ter esse que consegue acesso. Empreendedorismo é isso aí, Isso é empreendedorismo. Porque é uma área que já tem na França, se estuda muito isso já. Isso aí é top, assim. Como todas as áreas têm temas, né? Nessa questão da gestão do conhecimento, da proteção de dados. Sim, bem legal. Não tudo, mas de repente talvez eu possa ter, em algum momento, algum acesso a possível pesquisa. Né? Sim, isso seria muito legal. Posso conversar depois ali, eu faço uma ponte ali. Tem pessoal que é específico nessa área. Eu estou mais focado na parte de dados mesmo, né, de gestão de dados. Então, a parte da LGPD cai em cima de mim ali, com a questão de proteção, de quem pode ver ou não ver. A governança é um trabalho mútuo entre eu e esse outro profissional, justamente para tentar garantir a segurança dos dados. Né? Legal. Pensei que você ia fazer a segunda pergunta, você já é orientador? Essa guerra não ganha. Essa guerra não ganha. Sempre esses caras. Eu não sei se é agora, a Gomes, há algum tempo, isso já é recente, e tem um ditado, a Sardinha e ESG, o tripé do sucesso da Gomes da Costa. E vocês são um grupo utilizado pelo Caldo, né? Isso, exatamente. Acabou de mudar de nome. Já não é mais Gomes da Costa, na Alterra. E eu queria que tu comentasse, né? Está participando, discutindo, e disse que dentro desse tripé, a Gomes da Costa está bem focando bastante a biodiversidade dos oceanos e a diversidade na gestão. Sim. Que são dentro do ESG e também para pegar matéria-prima, senão daqui a pouco não é dele. Sim. Essa discussão como está, porque essa reportagem é bem da Gomes da Costa. Exatamente. A Sardinha ou ESG, o tripé de sucesso da Gomes da Costa. Eu até achei interessante que tinha uma colega nossa que estava aqui no começo, ela teve que ir embora, mas a Gomes, ela agora, o grupo, né, o grupo espanhol, acabou de mudar de nome, tem fresquinho agora, né, André? Agora, o grupo se chama Alterra, né, a Sardinha, ela não vai continuar chamando Gomes, a lata não vai mudar, mas o grupo agora é Alterra. Mas a Gomes, ela tem um compromisso de pesca sustentável que é muito legal, tanto na Europa como aqui no Brasil, de pesca certificada, e esse é um programa muito legal. A Renata, que estava aqui, ela tem feito um trabalho de pesca nacional que nenhuma outra empresa tem no Brasil. Então, de certificação dos barcos, de origem de pesca. No caso do Brasil, a gente tem uma vantagem que a legislação brasileira para pesca, ela é bem rigorosa. O Brasil, ele é um ponto até de orgulho, porque o que tem de exigência no Brasil, os barcos são quase artesanais, atuam uma pesca de vara, uma série de radares não podem ser usados, grandes navios de arrasto que tem na China, na Europa, no Brasil não é permitido. Então, o Brasil já tem uma legislação muito forte para a nossa fauna marítima, e a Gomes é signatária de pesca sustentável no mundo inteiro. Então, ela vem numa onda de implementação de acordo com as origens, porque hoje, a pesca nacional, você tem basicamente uma pesca sustentável e realmente pela cultura brasileira. Mas a Gomes importa muito peixe. E em alguns locais, você tem uma dificuldade maior porque você não tem isso implementado tão fortemente. Então, a Gomes importa muito do norte da África, do Oriente Médio, então são países que você não tem essa legislação tão forte. E então a Gomes
tem implementado hoje ela tem um programa de auditorias globais, onde ela audita fornecedores, inclusive de pescado. Então, alguns fornecedores que pode ter trabalho escravo, que pode ter um trabalho onde seja prejudicial à natureza, ela está desclassificando para selecionar. Então, hoje, eu digo que, em matéria de pesca no Brasil, acho que é a empresa que está mais avante nesse sentido. Ainda não é 100% como a gente gostaria, mas dá bastante orgulho para a gente. Assim, acho que o programa de pesca sustentável da Gomes que ela tem no mundo inteiro, e a Calvo, o Grupo Malterra, realmente é sensacional. E falando de diversidade, ela tem um programa muito legal também, que eu acho, a Gomes ela tem, por exemplo, a operação dela, basicamente 90% são mulheres. E você tinha, sei lá, 90% de mulheres na operação e os líderes eram 20% de mulheres. Então não tinha muito sentido isso, né? Então, a Gomes tem um programa até 2025 de participação de mulheres em cargos de liderança, que é bem legal. Eu acho que faz todo sentido, porque não tem sentido você querer mulheres para o trabalho e você não querer mulheres em cargos de liderança. Então ela tem esse programa muito forte, como outros programas de inclusão, mas hoje ela tem programas de, por exemplo, mulheres em cargos de alta liderança, até no comitê executivo, de você ter uma participação mínima de mulheres. A gente teve uma CEO mulher há pouco tempo atrás, acabou saindo, mas isso faz parte do plano de longo prazo da empresa. Então, acho que o que é legal é que tanto ESG como diversidade está no plano estratégico de longo prazo. Então, não é algo assim que se faz como modismo, né? Mas algo que realmente a gente vê que está sendo implementado de forma real. Certo, André? André está aqui para me corrigir. Eu não sei se fez bem esse vídeo, a gente estudou a pesca da atum nos Estados Unidos e lá surge a salva dos golfinhos. Sim, a Dolphin Safe. Nós temos o Dolphin Safe, sim. E foi originado no estudo de uma teoria que a gente vê, né, que é a teoria dos stakeholders, né, que é montado e que surge dali o governo americano que entra, porque existia a pesca predatória. Né? Exatamente. Matava o golfinho junto com a pesca predatória. Né? Legal. Obrigado pela resposta de vocês. Eu queria só complementar essa questão. Você tinha mencionado que 70% das aquisições de vocês é pescado, né? E há essa preocupação da origem desse pescado. Isso está justamente até no planejamento estratégico da busca por esse desenvolvimento com a sustentabilidade de uma forma mais forte. Né? Hoje, o total de pescados que vocês adquirem, quanto vem, tem uma ideia de empresas, em termos de toneladas, que têm essas certificações? Então, é que nós temos no mundo duas realidades. Quando você fala de atum, ele é um produto que a Europa consome muito atum, Estados Unidos consomem muito atum, então no Brasil é um produto de classe A e B. Né? Então o atum é muito regulado no mundo inteiro. Então você pega produtores de atum no Brasil, na Europa, você tem quase 5% da origem. Então a gente tem muito atum na Tailândia também. Quase 100% dos produtores de atum eles têm certificações internacionais, seja Dolphin Safe, MSC e outras certificações. Os do Brasil não têm, mas tem uma questão política lá na pesca do Brasil, mas a pesca do Brasil, se você for pegar uma filmagem da pesca do Brasil, é praticamente com barco, você não tem rastro. Atenderia. Tem uma questão política que os fornecedores do Brasil eles não têm os certificados, mas se você for visitar uma pesca dessa lá no YouTube, é até mais sustentável para os europeus, e os japoneses, e os taiwaneses. Então, a pesca de atum, ela tem uma tendência e um controle maior, porque você tem um valor agregado maior. A sardinha é outra realidade. A sardinha é para país pobre. Então, onde tem sardinha? É norte da África, é Paquistão, é Omã, e o europeu não consome sardinha quase. Então, a sardinha,
Os países que produzem sardinha, que pescam sardinha, são países que têm uma condição financeira muito ruim, muito baixa, então a exigência é muito menor. Se você for visitar a pesca no norte da África, você ficaria assustado, assim, aí não tem nada, Então, hoje nós temos 2 indicadores, sardinha e atum. Atum a gente acredita que vamos chegar aos 100% e é factível e está no nosso plano. Sardinha é outra história. Sardinha você tem uma cultura, porque é onde consome sardinha. África, janela 1040, países que realmente têm uma condição. Se você começa a colocar muita exigência, o preço sobe e essas pessoas não comem. Então, tem uma questão social ali do mundo, então, na sardinha. Por isso que são 2 realidades. A gente espera no atum chegar a 100%, mas sardinha, eu acho que tem uma caminhada longa. Luiz. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo tema, né, que eu acho que é um tema importante. Estamos falando aí do gasto bem expressivo em termos de operacionais, né? A parte de suprimentos aí que vai disponibilizar os inputs para o seu sistema de transformação. Então a gente sabe que tem uma relação aí alta entre gasto com compra e gasto e faturamento, né? Então, industrial aí variando de 40% a 60%, e no varejo chega a 80% de faturamento de gasto com compra. Nesse contexto, eu queria que vocês dois, né, a pergunta vai ser para os dois, o que vocês acham, do ponto de vista prático, que o maior problema que vocês teriam hoje, né, que poderiam virar, por exemplo, projetos de pesquisa? Ou seja, o que a empresa hoje poderia, qual seria um problema prático que vocês estão sofrendo em matéria, por exemplo, que poderia ser transformado isso num trabalho aqui, aplicado, que possa contribuir aí, tanto com a prática quanto com a teoria, aí, para que outras empresas também façam. E aí? Bom, professor, acho que uma delas eu já escrevi, mas tem um gap de pesquisa que eu deixei lá até. Mas eu acho que basicamente, em termos de compras, o grande problema, na verdade, talvez não seja um problema científico, né? Mas sim ter poder de barganha para negociar. Talvez se atrelar à academia, talvez não fosse um gap de pesquisa. Não, tudo é gap. Mas eu acho que problema da empresa, eu acho que esse tornar a empresa uma empresa competitiva a ponto de ter um volume suficiente para ir em Genebra, para ir em Hamburgo, para ir na Dinamarca, sentar na mesa dos principais armadores e negociar um grande volume. Então, à medida que tu tens um volume, que foi uma estratégia que nós usamos, de fazer um consórcio de empresas, dos 10 maiores agentes de cargas do Brasil, e se considerar só os nacionais, dos 5 maiores, 3 estão dentro desse consórcio. Foi um problema que nós tínhamos, e nós acabamos utilizando disso para resolver esse nosso problema, que é ter um poder de barganha maior e em nome dos 5, bater na porta deles e negociar. Esse era o grande problema que nós tínhamos, de ser ouvido a nível mundial, não ser ouvido a nível brasileiro. Não, eu acho que esse é um ponto que eu acho interessante que tu colocou, que é esse consórcio, né? Talvez um problema de pesquisa aí seria como eu gerencio ou monto esse consórcio, né? Porque cada um vai ter um quinhão maior do que o outro, né? Tá, e qual é meu benefício disso? Todo mundo vai ganhar igual? Não, mas eu... E sem container eu sou 80. Pô, esse é um acordo difícil de costurar. Mas aí tem um gap de pesquisa interessante. Difícil de costurar, porque dos 5,
3 estão entre os tops 5 do Brasil, são os maiores, que tem realmente o grande lucro. Os outros 2 não têm esse volume todo, então é difícil costurar isso, principalmente quando tu está na parte de cima. Só para ter uma ideia, né? Eu fiz um trabalho legal com micro cervejarias. Eles tinham esse problema para comprar o material. Então, foi criada uma empresa e faria toda essa demanda e eles pagariam proporcional. Foi feita uma sociedade separada e não gerenciada, não eram as pessoas que estavam comigo, mas eles compravam eles, para ganhar barganha. É uma forma interessante de pesquisar, de associação, né? Eu acho interessante. E vocês lá na que não falta é problema. imagina. O problema é ter um monte. Eu acho que, no caso da Gomes da Costa, o grande desafio da Gomes é a previsibilidade, porque tanto sardinha como atum, você não compra no mercado, não tem estoque. Então, captura, o barco sai para pescar. Hoje já tem um trabalho da Gomes forte, acho que até com o Univale, você tem no ninho, tem ano que a sardinha aparece, tem ano que ela some, tem ano que dá muito peixe. Então, a proteína, tanto sardinha como atum, é das mais difíceis de controlar, porque é quase impossível controlar, mas você prevê. E a gente sempre tem esse trade-off, assim. Estoque deve ser gigante. Então, exatamente. E aí você entra num problema de estoque. A gente teve períodos pré-El Niño, onde não aparecia sardinha aqui, então a gente comprava muito importada, caríssima. Aí, de repente, deu a aparecer sardinha aqui, e aí, como você prevê isso, é um grande problema da Gomes da Costa. E ela já faz até trabalhos junto com a Univale para tentar, a gente contrata alguns serviços de satélite para verificar marés, estuda El Niño, mas assim, é difícil prever, tomar decisão ali, né? E eu acho que da área de compras, eu acho que a implementação de tecnologia, por mais que tenha muita ferramenta, mas é um grande desafio nosso. Porque você tem muita tecnologia, mas você tem toda uma barreira cultural, tanto do mercado, tanto interno como externo. Eu acho que tem muita oportunidade, mas é muito difícil. Quando você começa a ver gerar empresas, os projetos, mais de 50% dos projetos falham. Então, é meio que para inglês ver, né? As pessoas implementam, mas não usam. Então, você permanecer e você realmente automatizar alguns processos, quando você fala de indústria, você tem uma complexidade muito grande. Eu acho que esse é um grande, eu vou falar de um grande desafio, né? Que a gente sempre conversa ali. E como que você automatiza, mas sempre tendo esse equilíbrio com o seu conhecimento de mercado. Como você implementa a automatização em commodity, por exemplo, você não tem nesse mundo tão imprevisível que a gente trabalha. Eu acho que a tecnologia é um grande ponto, assim, que só se fala nisso, né? Como que a gente consegue avançar, mas sem perder. E tem uma discussão muito grande de tecnologia também, de ética, né? Até quando você solta a máquina, enquanto não começa a ficar perigoso isso, né? Eu acho que a gente ainda não é um problema nosso recente, porque a gente ainda está na implementação, mas acho que são grandes questões que tem, né? Até que ponto a máquina vai, que a gente pode ir, que ponto a gente tem que parar. Na verdade, a gente tem que olhar, na minha percepção, né? Sempre 3 perspectivas, aí são 3 elementos fundamentais para qualquer negócio, né? Tecnologia, com certeza. Hoje ele está muito em voga, vamos dizer assim, mas eu diria que os mais importantes são processos e tecnologia e pessoas. Porque se tu não tens processos adequados, né, por exemplo, de pessoas preparadas, como tu falou ali do perfil, por exemplo, né, para lidar com essas variáveis gigantescas, tu vai ter dificuldade, porque a tecnologia por si só ela não é vamos dizer assim, um elemento chave, né? Ele é um facilitador. Né? E o que acontece, eu sempre comento, quanto mais você tem tecnologia, na nossa área, aumentou o número de pessoas e o nível dos profissionais também começa a aumentar, porque eu sempre brinco, para você dirigir uma Ferrari, você precisa ser melhor piloto do que dirigir um Fusca. Então, o nível do profissional começou a ficar maior.
E não necessariamente você diminuiu pessoas, mas você começou a agregar valor. E isso é algo que a empresa tem que entender isso culturalmente, né? Então você não está simplesmente desligando o cargo, você está agregando valor e trazendo. A gente está vendo coisas que a gente não via anos atrás. Mas aí você tem que mudar o teu modelo aí de para qual estratégia, não esse modelo transacional. Exatamente. Você começa a ser. Acho que essa é a grande dificuldade, ele compras como estratégia. Exatamente. Que é o grande, que é totalmente diferente. Eu acho que talvez o grande. Depende do modelo de maturidade que tu tem. Mas o que a gente percebe é que muitas empresas veem compras como uma área de operação e custo. E não conseguem ver o valor estratégico que a compras pode trazer. Então, acho que tem até... Eu trouxe os exemplos ali da gestão do projeto. Isso, acho que está muito conectado com essa questão de estratégia. De trazer, exatamente. Porque, na verdade, o cara vai ser, não vendedor, um comprador, colocador de pedido, né? Como se fala. Colocador de pedido. Não é mais isso, né? Isso vai realmente para as máquinas. Vai pensar mais estrategicamente, como desenvolver esse fornecedor para esse tipo específico de produto. E a questão, assim, por exemplo, de insumos, não tem muita dificuldade também, como peixes, né? Porque pescado é uma matéria-prima. Mas sem os insumos também não consegue. Então, você pega commodity insumo, já é mais difícil, você não pode automatizar. Toda uma questão de qualidade. Aí você tem poucos players, tem muito. A gente compra do norte da África, por exemplo. É um país muçulmano, então, assim, é outra realidade, outro mundo. Então, você não consegue implementar para tudo, entendeu? Em alguns lugares, as relações continuam muito importantes, a questão cultural muito importante. Bom, a gente nem entrou nesse tema, mas não adianta uma mulher ir no Marrocos negociar peixe, que talvez eles não vão nem almoçar com ela. Então, tem barreiras culturais que você tem que considerar para cada categoria, né? Então, tem uma parte que você consegue ter muita tecnologia, muita automação, e tem uma parte que você tem que ter muita cultura de cada negócio. E assim, no teu portfólio aí, quantos por cento é importado e quantos por cento é nacional? Então, a gente, falando de peixe, a gente importa quando não tem safra nacional. Então, esse último ano, deu muito peixe no Brasil, então foi cerca de 80%, a gente importou 20% e 80% foi nacional, no caso do peixe. Um ano antes, foi exatamente o contrário, foi 80% importado, a gente chegou a ter 2 mil quilos no ano de... A Gomes é um dos maiores importadores de contêiner geral do Brasil, foi em 2022. Eu tive ótimas negociações. Em 2023 já importei quase nada e eles querem aumentar meu preço, porque eu já não tenho volume. Então, varia muito. E de aço, que a gente importa muito aço, também vai de acordo com o que está acontecendo. E é interessante. Deu a guerra na Europa, tanto na Rússia quanto na Israel, a demanda da Europa caiu, o aço importado ficou muito barato, a gente começou a importar muito aço. Então, a gente importou muito aço nesse último ano e pouco nacional. O ano que vem provavelmente vai permanecer assim, mas já foi 70-30 para importar, hoje 30-70. Esse é um desafio nosso. Muda bastante. Muda muito. Então, tudo que aconteceu nos últimos anos de cenário internacional mudou na estratégia da água para o vinho de um mês para o outro. Então, hoje, por exemplo, a Europa está muito barata, porque a demanda está muito baixa lá. Então, vale muito a pena importar. Peixe já é outra realidade. Está tendo muito peixe no Brasil, mas já vem El Niño por aí, a gente já não sabe, talvez isso no ano que vem. Então, a gente fica toda hora nessa montanha russa. Muda, depende do dia que você me perguntar, vou dar uma resposta disso. Já falou, deixa eu falar. Agora que já sabe do chefe, não? Não, essa é a combinada. Essa é a combinada. Essa é a pergunta. Não, agora eu não gosto. No
começo da tua parte comentou que 70% do market share está entre 6 empresas, né? A longo prazo, assim, a tua visão, dá para eles market share agregar mais empresas ou tem de algum monopólio de armadores? Se ele atender para um monopólio, como é que seria a visão de um comprador nesse mercado? Porque, teoricamente, se ele for um monopólio, o poder de pagamento dele vai lá embaixo. Né? Não tem de nada, ele tem um grande volume, você não precisa pagar o preço que os armadores fizeram. Basicamente, hoje já sofremos isso. Esses 30%, 25%, 30% são de armadores pequenos que fazem rotas que não atendem ao Brasil, por exemplo, ou que atendem rotas curtas. Dentro da própria Ásia, por exemplo, tem muito armador que atende lá dentro da própria... Então, hoje já sofremos isso. Já temos esse problema de os 10 maiores armadores, daí esse número já sobe para 80%, que a gente está falando de armadores que são extremamente conhecidos. Então, por exemplo, hoje já sofremos isso. Então, não é algo que a gente vai ver mais para frente. Tende, talvez, a piorar, sim, se houver aquisições e fusões como houve desde 2008 até hoje. Então, a gente viu a aquisição de, por exemplo, da Luxud, que na ocasião era o quinto maior armador do mundo, sendo adquirido pela Maersk. Então, a gente não está falando de pequenos players, aquisição de grandes players. E outras fusões também, nos últimos anos, de Hapag-Lloyd e CSAV, por exemplo, também estavam entre os 10. Então, esse tipo de cenário, dependendo do mercado, isso pode se agravar. Mas hoje eu digo que já temos esse problema e essa dificuldade de, usando até, quando a gente brinca, um ditado de Itajaí, que a gente brinca que os armadores cash, não cash digital, porque é mais ou menos isso em determinadas negociações. Quando a gente vai negociar um name and account, que são volumes considerados, 200 deus por semana, 100 deus por semana, o nosso poder de negociação, muitas das vezes, de dizer que a gente oferta $1.500, é 2.000, se quiser, porque o fulano lá já... Então, esse tipo de situação dificulta e muito quando a gente está no peak season. Quando a gente está no low season, a história inverte. Mas a gente não pode tripudiar em cima deles, porque depois o papel inverte logo na sequência. Então, por isso que quando a gente está no low season, a gente tenta sempre negociar num prazo maior. Não de 6 meses, não de 3 meses. A gente procura negociar para 1 ano. Porque vai chegar no peak season e a gente já está pagando o contrato de low season. E em determinado momento, como já aconteceu há um mês atrás, nós tínhamos um contrato de 1 ano, que vence em 31 de dezembro. E simplesmente o armador virou para nós e disse: olha, esse contrato que eu tinha contigo, eu vou aplicar no GRI. O GRI é um aumento que geralmente os armadores colocam. E a gente está aqui, querido. Querido, contrato, cash, eu te dou espaço. Aqui. E eu não tenho outra oportunidade. Não tenho, não, eu não vou trabalhar com a Maersk, foi sujeira comigo, não, vou trabalhar com a Maersk. Não tem espaço. Eu sou obrigado a me sujeitar a isso e aceitar. No Brasil é pior, né? Porque são dois monopólios. Então, hoje eu diria que a gente já vive isso. Tende a agravar? Sim, eu acho que tende a agravar. Existe movimento já nos Estados Unidos e na Europa, onde eles estão querendo acabar com esse monopólio dessas grandes armaduras. Eles até tentaram, a FMC, que cuida, regula essas questões de frete internacional lá nos Estados Unidos, eles tentaram, mas nem eles, que têm um poder de barganha tão grande, tiveram essa autonomia, talvez, assim, de regular esse mercado. Fazer quebrar e fazer a serem menores. Exato. Então, isso acaba
E aqui no Brasil é pior, né, o Robson, porque essas grandes aí, as duas maiores aí, pelo menos, né? Eles já estão fazendo door to door, né? Já estão comprando tudo, toda a cadeia, estão verticalizando toda. Não é nem só a concentração. Não só a carga, mas o que está por trás do processo. Essa verticalização dos armadores é uma tendência. Temos uns exemplos que tendem a funcionar. Mas aí eu acho que vai muito do cliente, porque ele vai ter um padrão de atendimento que talvez ele não esteja acostumado, por exemplo, com um agente de carga. Vai ser padrão armador. Aí talvez para uma grande empresa funcione. Talvez para o médio, talvez ele não consiga atingir esse objetivo. E ele vai precisar de um atendimento mais humanizado. Mas imagina só o cenário, tu tem lá 2 grandes armadores, que são monopólios. E aí eles agora, o que eles fizeram? Eles vão aumentar o poder, porque eles vão fechar a cadeia completa. Estão comprando transportadores, caminhões, armazéns, toda a parte de suporte lá, de reparo de container. E vai ficar pior ainda? Tem que ficar. E ele vai ter todo o playground. A gente brinca. Todo o playground vai ser dele. Ele vai tentar. Como nós brincava, quando era pequeno, né? A bola é minha. Se eu for jogar, não tem jogo. Essa é mais ou menos isso. Então, agradecer imensamente aqui a presença do Otávio, do Robson. Acho que ficou melhor do que planejamos, né? A gente começou a conversar, mas tinha um tema comum aí, que era a questão das compras, e aí a gente conseguiu ajustar. Vamos tentar, acho que, fazer uma segunda rodada, acho que tem muitos temas aí correlatos, né? Que nem a gente nem tocamos no aspecto cultural, né? Que é latente, né? Do que nós comentamos aqui, mas fica aí para uma segunda rodada. Provavelmente no próximo ano nós continuaremos aí com a sequência de Ciência e Negócios. Esse foi o nosso último evento, mas a partir de março voltamos aí com novos encontros, novas palestras aí dentro do contexto do nosso programa de mestrado profissional de Gestão e Internacionalização Logística. Agradecer imensamente a presença do público, dos professores, dos alunos, da pergunta para o Robson, né? Você criou. Sim, da transformação digital. Mas é isso. Obrigado. Obrigado.